título do meu trabalho é Sustentabilidade na Estética. Impactos produzidos pela atividade do profissional esteticista ao meio ambiente. Bom, com a Revolução Industrial, aumentou também os dejetos urbanos, químicos e etc., poluindo o meio ambiente. Hoje nós temos novos consumidores mais exigentes, uma nova classe C aí chegando no mercado com um poder aquisitivo melhor. E as empresas, diante desse novo consumidor, desenvolvem a sustentabilidade corporativa, apoiados pela ISO 14000. Bom, com isso, esses consumidores aí com um novo poder aquisitivo, eles visam muito o bem-estar. E uma das partes desse bem-estar seria, eles têm condições agora de fazer tratamentos estéticos. Então, com isso, o aumento dos cursos de estética. Com o aumento desses esteticistas no mercado e profissionais que agregam a área, aumenta também os dejetos na superfície. Com isso, a reeducação ambiental e a reciclagem que vem para ajudar. Então, o objetivo, avaliar o conhecimento sobre a sustentabilidade na estética. Bom, justificativa. O conceito de sustentabilidade vem sendo agregado a empresas como uma ferramenta indispensável para o equilíbrio econômico, social e ambiental, que é o tripé da sustentabilidade. O aumento pela procura de cursos em estética e, consequentemente, aumento no número de profissionais nessa área, prioriza-se a qualidade de educação, saúde e orientação à comunidade, com foco na responsabilidade socioambiental. Hipótese. Através de um projeto informativo com normas de biossegurança, o profissional esteticista pode contribuir com o meio ambiente, ajudando a reduzir os impactos produzidos por sua atividade. A metodologia. Foi feita pesquisas, artigos científicos, sites governamentais e o questionário distribuído em São Paulo, na Beauty Fair. O público-alvo dos questionários foram os profissionais esteticistas. Resultado e discussão. Então, foi perguntado se eles já tinham escutado falar em sustentabilidade. Na pergunta 1, apenas 2 pessoas só falaram que não sabiam o que era sustentabilidade. Pergunta 2, se eles se consideravam como praticantes da sustentabilidade. 51,9% disseram que sim. Na questão 3, se eles observavam quantos potes plásticos eles descartavam no final do mês. 54,97% não sabiam. Na questão 4, você sabe quantos anos são necessários para o plástico se decompor? 51,9% disseram que sim, 48,1% disseram que não. Na questão 5, se eles usam corretamente o creme na cubeta ou se deixa sobrar. A questão 6, a lata de lixo do seu espaço é comum para todo tipo de ambiente, 54,2% disseram que não. A questão 7, você acredita que demonstrar uma consciência sustentável diferencia você no mercado? 89,1%, 31% diz que sim. Na 8, você sabe que lixo de estética é considerado como lixo hospitalar? 78,62% disseram que sim. Na questão 9, você se considera apta a promover mudanças nos seus padrões de consumo? 96,18% disseram que sim. E na questão 10, estão dispostas a contribuir através de disseminação? 97,7%. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a questão 5, 75,57% não deixa sobrar creme na cubeta. Então, aqui eu posso afirmar que elas contribuem com o meio ambiente. Mas consciente ou inconscientemente, ou por custo, elas disseram que sim. Mas elas têm conhecimento em sustentabilidade, a maioria. Elas se consideram praticantes de sustentabilidade, 51,9%, e no ato da entrevista,
Uma delas falou para mim que não foi assim, não interferi em nada, apenas escutei. E uma delas comentou comigo que ela contribui, ela se mostrou assim contente por estar contribuindo com o meio ambiente, só que ela lavava todos os potes plásticos antes de mandar para uma reciclagem. Esse ato de lavar os potes plásticos contamina o meio ambiente. Então aí já começa a ter uma preocupação. Na questão 3, 54,97% não observa quantos plásticos eles descartam por mês. Então, essa questão, por exemplo, em relação a essa daqui, em termos de número, ela é menor, mas ela, para mim, significa mais. Por quê? Não observar quanto descarta por mês, isso polui o meio ambiente, elas não estão tendo noção, e não vai só os potes plásticos, vão os descartáveis também. Outra coisa, por exemplo, também tem consciência do lixo de estética, como lixo hospitalar, mas não observam quanto descartam. Que mais? Estão dispostas a disseminar valores, mas não têm a consciência do que é uma sustentabilidade. Sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, atende às necessidades do presente sem prejudicar as necessidades do futuro. Então, e aqui, já que elas estão dispostas a contribuir com disseminação de valores, faz-se necessário uma orientação para que consiga todas as esteticistas, todo mundo que trabalha com estética, disseminar o valor de forma correta, entendendo o que é uma sustentabilidade. Os plásticos, nós temos termofixos e termoplásticos. Os termoplásticos são moldáveis. Então, segundo o MMA, 25 toneladas são descartadas sem ser aproveitado na reciclagem. E dá para reciclar. Hoje em dia tem empresas patrocinadas por multinacionais que ajudam nessa reciclagem. Então, vira banco, vira bandeja, se transforma no que for preciso. Os plásticos de estética que eu pesquisei, eles são polietilenos, são monômeros que formam os propilenos, que são os polietilenos. Então, dá para ser moldado. Aqui, aqui na questão 7, com disseminação de valores. Muita gente pensa que agregar essa parte de estética encarece, muito pelo contrário. E a margem de contribuição aqui, de cada protocolo, a soma dela no final, eu vou conseguir pagar meus custos fixos. E com isso eu encontro o ponto de equilíbrio da empresa. Ou passo até o ponto de equilíbrio. Então, e aproveitando, já que elas são dispostas a disseminar valores, porque a esteticista é uma intermediária entre a indústria cosmecêutica e os clientes. Então, e todos juntos, divulgando esses valores, no final faz um montante considerável com que haja realmente uma contribuição ao meio ambiente. Então, a conclusão, embora as profissionais esteticistas se mostrem dispostas a contribuírem com o meio ambiente, elas não possuem ciência do que é sustentabilidade. As referências e o agradecimento à minha família, orientadora e a todos os amigos que contribuíram. Os amigos aqui eu quero dizer também agradecendo as pessoas que responderam os questionários. Parabéns, Silene, pela apresentação. Outro tema bastante interessante, né, o impacto produzido aí pela atividade profissional ao meio ambiente, né? Gostaria de ressaltar que nós, como fabricantes de equipamentos, né, nós temos como obrigação também colocar no próprio manual de instruções, né, o uso, né, a parte de descarte, não só do equipamento, como todos os seus acessórios.
e se ele impacta ou não ao meio ambiente. Então, eu apenas acho que poderia ter aqui, né, outros materiais utilizados, né? Nós temos o óxido de alumínio, no peeling de cristal, o próprio equipamento, quando vai se descartar, o que eu faço com ele, né? É um equipamento plástico, é metal, os acessórios, vidro, aquele vidro foi utilizado num procedimento de sucção, ele contém ali um óleo, um gel, com detrito de pele, enfim. Né, o mesmo a parte dos cosméticos, né, a parte farmacêutica aí, aquele cosmético, aquele creme, aquela solução hidrossolúvel que venceu, por exemplo, que eu faço, eu viro na pia, né? Então acho que do meu ponto de vista faltou mencionar um pouco mais de outros materiais utilizados aí no desempenho da profissão, né? Mas pelo que eu pude ver aqui, né, e você constatou que praticamente 97, né, um grande número de pessoas está disposta a estar contribuindo aí com a preservação aí do meio ambiente, né, não só descartando o plástico, enfim. E o que eu acho que está faltando realmente, aí, principalmente aí na formação do profissional, né, seria essa informação de tudo aquilo que o profissional vai utilizar para o desempenho da profissão e como ele pode descartar isso sem agredir o meio ambiente ou de forma mais racional e efetiva aí, tá? Mas o que eu acho assim que é muito bacana é essa quantidade de pessoas preocupada em preservar o meio ambiente. Isso é muito importante. Vamos ver se o pessoal realmente, né, está disposto a praticar. Porque, olha, gente, é um puxão de orelha. Nós vemos equipamento de peeling de cristal, que você abre o equipamento, você vê detrito de pele na admissão de cristal, onde deveria ter somente resíduo de cristal, tem resíduo de pele. Isso significa o quê? Que a pessoa utiliza o óxido de alumínio, ele cai no reservatório de descarte, ela peneira e volta a utilizar novamente. Entendeu? Então isso é muito preocupante. Como outras coisas mais também que a gente observa com relação à utilização dos produtos, às vezes até mesmo que vencidos, enfim. Então isso é um trabalho, acho que com o tempo, eu acredito que com a educação, né, com um pouco mais de informação na formação do profissional, a gente consiga corrigir isso aí, que é extremamente preocupante. Tá? Mas uma forma geral, gostei, eu acho importante ter temas assim bem diversificados. Tá, como a própria Janete diz, né, são vários pontapés, né, ou seja, botamos um monte de bola ali no centro do campo e começamos a dar um chute, né, para a galera, um para cada lado, e cada um que pega essa bola e desenvolve o restante. Parabéns. Parabéns, Silene, seu trabalho é muito bom, esse tema está muito em alta, e eu achei interessante a forma que você abordou desde o resumo. Porque todos falam em sustentabilidade. Eu trabalho de forma sustentável, mas você demonstrou no desenvolvimento do trabalho que nem todo mundo sabe o que é sustentabilidade, né? Então, que pequenas práticas podem, sim, gerar um trabalho mais sustentável, mas que nem o exemplo do creme que você citou, muito interessante. A esteticista achava que ela estava fazendo um super bem de lavar o pote, né, para dar para reciclagem. E eu acho que, como você mesmo citou na sua conclusão, é algo que precisa muito ser divulgado, de como ser sustentável. Não é simplesmente ter a vontade, é a informação que precisa ser divulgada. Eu gostei bastante do seu trabalho. Silene, parabéns. Que tema maravilhoso, sabe? A minha sugestão desse trabalho que você fez, primeiro é publicar desse mesmo jeitinho aqui que você concluiu, que foi fantástico. É real mesmo, né? Muita gente fala de sustentabilidade, mas não sabe o que é verdadeiramente essa sustentabilidade. E fazer uma cartilha de orientação, como o Décio falou, uma cartilha onde você fala de outros produtos, como o óxido de alumínio, as embalagens, os líquidos, muitas coisas que nós usamos no dia a dia e que nós não sabemos. E essa cartilha ela deve ser direcionada primeiramente para os professores,
Porque a minha maior tristeza, quando eu termino uma aula de pós-graduação, no sábado e domingo, principalmente de estética facial, como a gente normalmente na Gama trabalha em vários setores, em vários lugares, a gente não leva as cubetas. Então, uso lá 200 copinhos de café para poder transportar o produto lá da mesa até a maca que o nosso aluno está usando. A quantidade de touca, a quantidade de material, né? No final, a gente vê uma quantidade de pote vazio que terminou. E aí, o que você faz com isso? E aí a gente fecha os olhos, né? Porque... Então, mas é muito importante que essa cartilha chegue na mão dos professores para que a gente consiga também mudar um pouquinho os nossos hábitos, né? Tudo isso é fundamental. Essa cartilha também tem que chegar na mão dos alunos e também chegar nas mãos das empresas, porque assim, por um ano eu trabalhei lá na Baixada e fui guardando os potes e entrei em contato com muitas empresas de cosméticos, onde eu devo descartar esses potes. E eles não passam orientação. Pelo menos naquela época eles não passavam orientação. Então, é uma coisa que a gente se perde muito. Olha, haja vista a própria agulha. Né? Você usa a agulha para fazer uma extração, coloca na caixinha, no Descarpax, e depois eu tenho que fazer a minha inscrição na prefeitura para que eles recolham esse lixo hospitalar. Mas não é real. A esteticista, muitas vezes, ela não tem o registro. Então, você usa o quê? O seu dentista, o seu amigo médico, para deixar lá a caixinha. Então, algumas coisas precisam mudar. Isso está certo, que deve ser de local para local, da vigilância sanitária, mas existe ainda dificuldades. Em próprio São Caetano do Sul, quando eu tive clínica e que eu pedia para que fosse recolher as agulhas, eles falavam, não, esteticista não pode trabalhar com agulha. E aí vinha a vigilância, cadê o Descarpax? Cadê? Então, assim, não, você está trabalhando errado, porque você tem agulha. Mas eu posso trabalhar para extrair. Não, você não pode trabalhar com agulha, porque a agulha é invasivo. Então, existe um certo desconhecimento, né, de alguns profissionais, que aí a gente passa a trabalhar de forma errada. Como por tanto tempo, eu pegava o meu Descarpax e levava para dentista mandar embora. Então, acho que ainda existe isso. Talvez em São Paulo não, mas aí fora, como a gente trabalha tanto fora, a gente percebe as dificuldades. Tá? Mas esse trabalho de conscientização ela deve ser muito forte. E aí você foi a pioneira, né? Então tem que dar o pontapé inicial e seguir em frente. Parabéns. Parabéns, viu, Janete? Eu vou ser rapidinha. Não, parabéns, Silene, pela escolha do tema. A gente vê a grandiosidade do tema e a importância, até pela forma, você começou descrevendo e você teve dificuldade para encontrar a bibliografia disso, né? Na área de estética, nessa parte de sustentabilidade. Porque, embora a sustentabilidade seja um tema que está em moda, hoje em dia, muitas empresas falam em sustentabilidade, a gente pode perceber que muitas delas também não sabem o que é a definição mesmo de sustentabilidade. Então, gostei bastante da escolha do tema e, principalmente, do seu raciocínio. Porque você começou o raciocínio, finalizou e você foi além. Porque você, no final, você propõe projetos de gestão, de sustentabilidade, você avalia o ponto crítico mesmo do problema. E aí surgiu a sugestão de ter a cartilha, então você vê que foi um projeto pioneiro mesmo. Eu gostei bastante. E da metodologia empregada. O questionário foi muito bem feito, as perguntas muito bem feitas, e, inclusive, quando você toma esse cuidado de avaliar se a pessoa realmente pratica ou não a sustentabilidade. Tá? Parabéns. Que eu queria colocar. Nós estamos com alguns projetos, equipamentos para fototerapia, não para bronzeamento, né, mas no uso dermatológico, enfim. A Philips é um dos grandes fabricantes de lâmpadas especiais para fototerapia. Conversando com o diretor deles, né, a nossa preocupação com o descarte dessas lâmpadas. Tá? No mundo inteiro não existe um centro de coleta de lâmpadas. Tá? Então você fala assim, eu vou fabricar, eu tenho que colocar a instrução aonde descartar. Manda para o fabricante, tudo bem. Eu fabriquei, recebo essas lâmpadas, aí ligo para a Philips, que é o meu fornecedor. Philips, onde eu vou descartar? Não sei, não tem, onde você quiser. Né? Então, assim, é algo que a gente tem que começar a pensar e refletir, né? Já começa lá no projeto,
né? A sustentabilidade, por onde começar? De repente lavar, poxa, eu estou poluindo mais, né? Tá? Descartar diretamente, né? Então, realmente, o que a Vilma falou, né? Uma cartilha, né, para todos os procedimentos seria o ideal aí. É interessante que quando a Silene veio com esse tema, ela já tinha esse tema para desenvolver com os alunos do SENAC, que ela é professora do curso técnico, né, da unidade Nações Unidas. E aí, tudo que ela me trazia, né, era sobre os potes de cosmético. Ah, tal comunidade está fazendo florzinha. Tal comunidade está fazendo vasinho. Eu falei para ela, Silene, haja florzinha em potinho de cosmético. Eu conversei sério com ela um dia. Ela falou, mas, Janete, eu não acho outra coisa. Eu falei, então, você vai usar o método SV. Né? Vocês conhecem o método SV? Não. Qual que é? Se vira, Então, quando elas chegavam com esse... Então, foram muitas bocas amarradas que a Silene teve, porque realmente, viu, Décio, ela procurou, vasculhou, mas, assim, ela passou um tempo enorme procurando, ela se fixou em alguma coisa, que são potes de cosmético, né? E, assim, é o que se disse. Eu acho que eu estou saindo daqui hoje com sensação de dever cumprido, porque eu tenho 5 trabalhos, um diferente do outro, com perfis completamente diferentes, que vai de fotodepilação, a sustentabilidade, a avaliar se o rosto é bonito, a saber como é que é a questão política da carreira. É isso, Décio. A gente está botando um monte de bola no centro desse campo e a gente espera que agora a gente comece a abrir os mestrados para ir especializando esse pessoal. Porque a gente tem muitas questões para discutir, como vocês vão ver no próximo trabalho. Quanto a Silene, o que eu posso dizer? É uma pessoa centrada, organizada, responsável, dedicada e fica com a boca grudada. É isso. Parabéns, viu, Silene? A banca se reuniu, eu não dei nenhum pitaco, eles ficaram absolutamente à vontade para dar a nota que bem achassem que deviam dar. E... sustentabilidade estética, impactos produzidos pela atividade do profissional esteticista ao meio ambiente, da Silene Mancini. A nota final, a média das 4 notas, ficou com 9,5. Tá? Luz intensa pulsada, um estudo a partir da percepção, ficou com 8,5. O trabalho da ação da alta frequência, da Débora, 8,5. A correlação entre simetria facial, 9,5. E o fenômeno migratório, 8,5. Então, eu quero dizer para as senhoras agora que as senhoras têm uma responsabilidade muito grande, que vocês todas são professoras, umas dão cursos regulares, outras não. Vocês todas são especialistas em estética e façam o favor de me ajudar a fazer essa carreira estar no local que ela merece. Meus parabéns a todas, tá?